Quando a gente não vive isso, aí a gente encontra aquela situação meio esdrúxula do meu corpo, minhas regras. Eu sei que é um exemplo um pouco impróprio, talvez, porque é uma situação bem diferente. Mas quando você diz meu corpo, minhas regras, você já deixou de entender o corpo como um dom. O corpo é meu. Só eu tenho direito sobre ele, mais ninguém. Então só eu também sou capaz de dizer as regras sobre ele, mais ninguém. O meu corpo, minhas regras, é um sinal muito claro dessa realidade mais profunda de que a gente não entende mais a doação da vida como sinal positivo, né? E também um profundo amor pelos filhos possíveis, né? Ter filhos. Os casais não querem mais ter filhos hoje em dia. Mas os filhos, como diz o Salmo, são a bênção do Senhor. O fruto das entranhas, sua dádiva. São como flechas que o guerreiro tem na mão. São os filhos de um casal de esposos jovens. Aí diz o Salmo: feliz aquele pai que com as flechas consegue abastecer a sua aljava. Então assim, os filhos são uma bênção. Hoje em dia o pessoal não acha que os filhos são uma bênção porque eu não vou poder mais viajar, que eu não vou poder fazer mais as coisas, tudo mais, que você dá trabalho, criança, aí fica gritando, fica chorando. Eu não quero ter filho não, eu vou ter um cachorro. Aí fala assim, que eu amo meu cachorro me ama. Tudo bem, você ama o seu cachorro, mas você larga ele na sua casa sozinho o dia todo. Isso é amor? Tá certo? Se fosse um filho, você não ia poder fazer isso. Então assim, mas por quê? Porque as relações humanas, elas estão desgastadas demais, né? E aí a gente vê então essa necessidade da educação para a castidade, para a sexualidade, né? Se a gente quer ter alunos virtuosos, isso faz parte. É uma forma de temperança, inclusive. Bom, eu estou pulando algumas partes aqui, para a gente não se estender muito. Essa parte eu acho interessante de ler para vocês. Os educadores deverão ter presente as etapas fundamentais da evolução dos alunos. O instinto primitivo, que no começo se manifesta no estado rudimentar, encontra em seguida a ambivalência do bem e do mal. Com a ajuda da educação, os sentimentos estabilizam-se e, ao mesmo tempo, aumenta o sentido da responsabilidade. Gradualmente, o egoísmo é eliminado. Estabelece-se um certo ascetismo. O outro é aceito e amado em si mesmo. Integram-se os elementos da sexualidade, genitalidade, erotismo, amor e caridade. Ainda que nem sempre se consegue um resultado absoluto, são mais numerosos do que se pensa os casos daqueles que se aproximam da meta a que aspiram. Bom, na prática, como deve ser a função, então, de cada um? A função da família. A educação é dever, sobretudo, da família. Em primeiro lugar, quem tem o dever de educar é a família. Por um privilégio natural. Vocês entendem? Porque, pela própria natureza, aquela criança nasceu naquele seio familiar e, portanto, Deus dá àqueles pais, né, e aí a gente pode entender também os padrinhos, enfim, a faculdade de educar. Tá certo? Por que a família? Porque ela tem uma carga afetiva capaz de fazer aceitar sem traumas, mesmo as realidades mais delicadas, e a integrá-las harmonicamente numa pessoa equilibrada e rica. Então não é que, agora está tudo esfacelado, as famílias estão desestruturadas, então agora a gente tem que pensar em outras coisas. Não adianta, tem que ser família, não adianta.
não tem outro remédio. Por isso, talvez, as primeiras pessoas que nós deveríamos educar seriam as próprias famílias. As próprias famílias. Sim. Porque você tem que educar os pais para eles poderem educar os filhos. Que hoje em dia eles já não têm mais esse ímpeto natural. Os pais precisam educar os filhos na sexualidade de dois modos. Isso é importante. Primeiro, de uma forma geral, não são os pais, os adultos. Também os professores, eu incluo aqui. Primeiro, pelo exemplo com o seu comportamento. Então, aqui nós estamos tratando da educação da vontade. Então, para educar a vontade, o exemplo é fundamental. Não pode ser aquela coisa, não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você tem que fazer valer aquela palavra que você está dizendo. Você tem que dizer que aquilo é bom e viver bem na sua vida. Porque a criança vai saber. E as crianças percebem. Elas são atentas. A gente acha que elas não sabem, que elas não entendem, que elas não estão prestando atenção no que a gente está falando, mas estão. Então o exemplo é fundamental. Mas não só o exemplo. Também a preparação teórica. Isso é uma coisa que é um problema hoje em dia para alguns pais católicos, que eles até dão um exemplo, mas eles não têm a preparação teórica para sustentar os motivos daquele exemplo. E aí acontece um fenômeno muito comum nas nossas paróquias, que é você ter pais muito fiéis ali na igreja, participando da missa e tudo mais, e os filhos sem a missa. Por que isso acontece? Isso acontece porque o filho vai olhar o exemplo daquele pai está dando, vai reconhecer aquele bom exemplo, ele vai ver que isso é bom. Isso é legal, meu pai é legal, ele faz umas coisas lá na igreja, ele vai, ele gosta daquilo lá, mas ele vai dizer assim, isso é bom, mas isso é ultrapassado. Meu pai é legal, assim, mas ele é meio careta, sabe? Então, hoje em dia está tudo diferente. Hoje em dia os tempos são outros. E eu não gosto muito desse negócio de igreja, não é muito para mim não. Ou seja, só o exemplo não basta. Por que aquela criança, aquele jovem, enfim, ele não entende que aquela vida é a melhor vida para ser vivida, inclusive para si? Porque para a gente aceitar uma verdade como verdade, é necessário que ela seja demonstrada para nós. Do contrário, aquilo vai ser só uma opinião. Aquela é a opinião do meu pai, existem muitas outras opiniões. Então é o grande problema da gente ensinar o cristianismo como sendo algo arbitrário, sem dar o devido raciocínio que vai chegar naquela conclusão. É diferente, por exemplo, você está dando uma aula de matemática e você vai ensinar o teorema de Pitágoras para as crianças. Aí você pega, desenha o triângulo retângulo no quadro, chama os catetos de A e B, chama a hipotenusa de C e diz que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Aí você chega para a criança e fala assim, decore. Aí a criança decora. Pronto, agora sempre que você fizer isso vai dar certo, tá bom? Tá bom, tia. Vocês acreditam nisso? Acreditamos. Pronto, então é isso. Você está ensinando aquela verdade, aquela é uma verdade, mas você não está ensinando ao modo de uma verdade. Você está ensinando como se aquilo fosse uma opinião. Sempre dá certo. Mas a pessoa nunca vai saber demonstrar o porquê aquilo está certo. Então, no fundo, você não percorreu o processo do raciocínio daquela criança com ela, para que ela chegasse àquela conclusão e que ela dissesse, caramba, isso é verdade. E não pode ser de outro jeito. E se eu tentar fazer, nem tem como fazer de outro jeito. Não dá, porque é assim mesmo. Isso a gente chama de demonstração. Né?
Isso não acontece só na matemática. A demonstração, ela acontece para todas as verdades que se ensinam para alguém. Então é necessário o saber, a preparação teórica, né? Por que é importante a preparação teórica? Para esse pai, para esse professor, conseguir sustentar os motivos pelos quais ele está afirmando aquelas coisas. Para ele saber demonstrar aquela criança. Falar assim, olha só, não tem isso daqui, isso aqui você conhece, isso aqui você sabe que é verdade. Aí disso a gente vai para isso. Isso a gente junta com isso, chega a essa conclusão. Ah, tá, é isso mesmo. Você concorda com isso? Concordo. Então, mas se isso é assim, então tem que ser assim, né? A pessoa, é mesmo, né? Caramba. Pronto. Não é um convencimento barato, mas é de fato é quase como um processo científico. Você está construindo conhecimento na cabeça daquela criança. Entendeu? Junto com ela, porque você está dando as peças para ela e dando material de instruções, um manual de instruções, e ela está montando as peças. Quando ela tiver com o edifício todo na frente dela, montado, ela vai falar, caramba, isso aqui é verdade, fui eu que construí. O raciocínio foi guiado por um outro. Mas foi ela que percorreu o caminho. Por isso é importante o conhecimento teórico, a preparação teórica para o pai, para o professor. Né? Isso, no caso das virtudes humanas, a gente consegue fazer assim. Mas existem certos pontos da vida de fé que a gente não consegue fazer exatamente assim. Porque a fé ela tem alguns dados que não dependem da razão natural. Né? E aí, da onde vem então a evidência nesses casos? Né? Da onde vem a demonstração? No caso de, por exemplo, você falar sobre a Santíssima Trindade, sei lá. Ou você dá uma abordagem teológica também para a própria castidade, enfim. Vem da vida de fé. Então, a demonstração que a gente faz para as verdades naturais, nas verdades sobrenaturais, ela é suprida pela fé. Por isso, eu acho que vocês já tiveram algumas informações sobre a fé aqui, sobre o ato de fé, não é isso? Vocês aprenderam o que é o ato de fé, que é uma espécie de conhecimento que se dá pela luz de Deus que ilumina o intelecto humano e move a vontade daquela pessoa a amar aquela verdade conhecida. Então, quando a sua mente é iluminada pela verdade, pela luz da fé, pela luz de Deus, não é necessário haver uma demonstração, porque a demonstração já é a própria luz. A luz traz a evidência, a luz da fé. Logo, o que a gente precisa fazer também é fomentar a fé, é fazer crescer a fé. Por isso é importante também, e isso está escrito no documento também, orientar os alunos para uma vivência da graça, especialmente pela vivência dos sacramentos. Principalmente os principais, dois sacramentos principais, né, da nossa vida cristã, que é a confissão e a comunhão. Eu fico meio escandalizado com certas posições assim, de alguns catequistas que proíbem as crianças de se confessarem até as imediações mais próximas da primeira comunhão. E eu acho isso um pouco esquisito, porque assim, a confissão ela não tem que esperar até o último momento antes de comungar para se confessar. Isso, quando a gente faz isso, a gente cria um problema também, que a criança ela não adquire o hábito da confissão. Né? Você não consegue fazer com que ela crie o hábito da comunhão, porque a primeira comunhão muitas vezes é a última, e nem da confissão, porque também é aquela primeira confissão também que não tem mais, entendeu? É a última. Isso é muito ruim. Tem coroinhas também, paróquia de origem, também paróquia de trabalho, que já chegaram para mim e falaram isso. Alguma catequista orientou que
não procurasse a confissão só quando fizesse a primeira comunhão. Mas se tem mais de 7 anos, já pode se confessar. Então, é nosso dever orientar, sabe? Mesmo que seja aquela confissão muito inocente, muito sem saber e tal, mas é para isso mesmo, é para aprender. Vai lá, aprende. Coragem. E aos poucos vai criando gosto pela coisa. Né? Então, essa é a função da família. É a principal. Acho que é por exemplo de Jesus. Mas por aqui não se fala isso. Porque na formação de catequese pega também essa formação. Sim. Pois é, mas você não tem condição. A condição para a pessoa se confessar é estar batizada, é ser batizada. Então, se a criança é batizada e tem mais de 7 anos, porque antes de 7 anos 7 anos é a idade da razão. Então, antes de 7 anos, ela não tem nenhum pecado conscientemente, pelo menos. Né? A partir dos 7 anos, você já pode ir aos poucos, assim, incentivando, né? Os pais, por exemplo, os pais vão se confessar, levam os filhos também. Filho, quer se confessar? Vai, incentivando, vai levar aos poucos. Né? Isso é muito bom. E aí os pais também, eles vão, então, em primeiro lugar, sendo esses educadores para a sexualidade. Em seguida, a comunidade eclesial, a igreja. Né? As dificuldades que a educação sexual frequentemente encontra no seio da família exigem um maior compromisso da comunidade cristã, e em particular dos sacerdotes, para colaborar na educação dos batizados. Neste campo são chamados a cooperar com a família, a escola católica, a paróquia e outras instituições eclesiais. Reparem que o documento coloca a escola católica como sendo parte da comunidade eclesial, e não na seção que fala sobre as escolas, propriamente. Isso é muito interessante, é uma coisa que me chamou a atenção. A escola católica é um prolongamento da paróquia. Né? E aí mais um motivo. Às vezes a gente vê algumas pessoas de fora criticando a posição da igreja, dizendo o seguinte: imagina se tem uma criança que está sofrendo abuso sexual em casa, por exemplo. E se você não fala isso nas escolas, se você não dá educação sexual, se não fala sobre sexo, se não apresenta essas coisas, ela nunca vai saber aquilo. E ela pode passar anos a fio sem sofrendo aquelas coisas sem falar. Como é que a gente responderia uma acusação dessa? É muito simples. Na verdade, se você incentiva desde o início aquela criança, por exemplo, a ter uma direção espiritual adequada, uma confissão que seja, você já cria um ambiente para se tratar desses assuntos de forma muito mais tranquila do que numa sala de aula com slides eróticos passando e aquele clima de tensão entre os alunos, né? E entre os pais também, né? E aí dentro da escola católica você pode também ter algum momento assim, com uma pessoa preparada, alguém que tenha de fato um profundo equilíbrio psicológico, tenha certo conhecimento também dessas realidades, né? E de preferência que seja uma pessoa espiritual, que pode ser uma psicóloga, que seja, né? Mas enfim, que seja uma pessoa de fé, né? E tem esse preparo mesmo de, em determinados momentos, ir se reunindo com cada aluno, individualmente, e tratar sobre vários assuntos, dentre eles, pode tratar sobre esses assuntos também. É um ambiente em que você vai gerar muito menos constrangimento, e você pode dar uma orientação muito mais direta, às vezes, para um problema que pode ser pontual para aquela criança. Né? Isso aí é um papel muito bom da escola católica. Né? E no caso do professor também é bom estar atento. É bom estar muito atento aos alunos. Cada aluno é um universo único, particular, que tem seus anseios, que tem suas dificuldades, que tem suas alegrias, que tem seus dons, seus talentos. E cada um deles, cada riqueza dessas é muito importante que o professor conheça. E aí você vai ver, de repente você vê que tem um aluno que está muito tristinho, que está muito
isolado, que está passando por algum tipo de dificuldade. Aí você vai, chama em particular, pergunta, cria um diálogo, um clima tranquilo, procura um lugar assim, sei lá, um jardim, um lugar que seja mais familiar a ele, enfim. E com muita tranquilidade você vai entrando muito delicadamente, muito sutilmente, né? Nesses assuntos. Pode falar sobre namoro, né? E aí fala sobre amor, né? E aí você vai educando. Você escuta também o que a criança tem a dizer. Bom, tem um monte de outras coisas também. Vou falar só rapidamente da tarefa da sociedade civil. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Vou tentar acabar logo para a gente abrir para perguntas, porque eu imagino que talvez vocês queiram falar também. Nosso horário é até que horas mesmo? Não sabem, né? Bom, 4 horas tem missa, então eu acho que tem antes disso. Deve ser. Sim. Então, qual é a tarefa da sociedade civil? Então, né? Primeiro, a sociedade civil ela deve zelar pelo bem comum, tá certo? O Estado. A sociedade civil a gente entende como Estado, né? Deve zelar pelo bem comum. Isso significa o quê? Vigiar para que seja assegurado um saudável ambiente físico e moral nas escolas e para que sejam favorecidas as condições que correspondam às positivas exigências dos pais ou que recebam a sua livre adesão. Então, é fazer o papel de inspecionar os ambientes educacionais, ver se são ambientes saudáveis. O Estado ele não deveria ter como papel, por exemplo, orientar diretamente conteúdo de educação sexual, que é atualmente o que acontece, né? Você tem as pautas bastante definidas pelo governo a respeito do que tem que ser lecionado, né, nessas aulas, que a gente já viu que são problemáticas por diversos motivos. Então, a igreja diz que o Estado deveria fazer essa averiguação das escolas, né, para manter um ambiente físico e moral adequado, e também defender os cidadãos das injustiças e das desordens morais, como o abuso dos menores e toda forma de violência sexual, a degradação dos costumes, a permissividade e a pornografia, a manipulação das informações demográficas. Inclusive a manipulação das informações demográficas, isso é interessante também, né? Aonde que você está lendo essa passagem? Eu estou lendo no documento de 83, esse que eu passei para você. Que eu estou abordando ele mais ou menos assim, os pontos principais. Pode deixar, gente, eu vou deixar uma detalhe para vocês, fiquem tranquilos. Não vou fazer ninguém sair correndo para ir para a missa, assim, agitado e sem tomar café. Porque eu não quero que ninguém turma na missa. É melhor dormir aqui. A função do dorme aqui, não precisa recordar. Bom, outra coisa interessante, a responsabilidade no uso dos instrumentos da comunicação social. A mídia. A mídia é um problema grave hoje em dia também, né? Então o documento vai dizer, vai falar que deve haver um estatuto jurídico sobre os instrumentos da comunicação social para proteger a moralidade pública. Então o Estado deveria nortear o uso dos meios de comunicação para a proteção da moralidade, para o pudor público. E os destinatários desses meios de comunicação, sobretudo os jovens, procurem acostumar-se a ser moderados e disciplinados no uso destes instrumentos,
Ponham, além disso, empenho em entenderem bem o que ouvem, leem e veem, dialoguem com os educadores e peritos na matéria e aprendam a formar um reto juízo. Então você tem que estimular os seus alunos a não ficar grudado no celular o dia inteiro. Não é para ficar grudado no celular o dia inteiro. Não é para ficar na televisão o dia todo. Tem que ter um controle. O ideal seria que os pais fizessem isso, né? Mas aí a gente na escola a gente tenta fazer alguma coisa, tenta falar, olha só, isso daí vai te fazer mal, larga isso, senão você vai ficar viciado. E aí vai ficar destemperante, que é o que E a tarefa da escola em relação à educação sexual? É uma tarefa de assistência e de complementaridade com relação à atividade dos pais. Deve oferecer às crianças e aos adolescentes uma apreciação da sexualidade como valor e tarefa de toda pessoa criada, homem e mulher, à imagem de Deus. Então é essa perspectiva positiva da educação da dignidade da pessoa, né? Além disso, deve ser feito um material didático apropriado. Alguns livros escolares sobre a sexualidade, por causa do seu caráter naturalista, olha aí a educação naturalista surgindo de novo, são nocivos, tanto para a criança como para o adolescente. Ainda mais nocivo é o material gráfico e audiovisual quando apresenta cruamente realidades sexuais para as quais o aluno não está preparado e desta forma provoca nele impressões traumáticas ou desperta inconvenientes curiosidades que o levam ao mal. Os educadores pensem seriamente sobre o dano grave que podem causar aos alunos uma atitude irresponsável num assunto tão delicado. Ele incentiva também a criação de grupos juvenis, grupos de jovens, para um desenvolvimento positivo do amor e da amizade, né? Também incentiva a preparação dos educadores através de encontros com as famílias, de encontros com os professores, isso que a gente tem feito aqui, né? E inclusive trazendo dados religiosos e espirituais. Não tratando somente de uma formação intelectual, mas de uma formação também religiosa, para pais e para professores, para educadores de uma forma geral. Bom, ainda vai falar algumas coisas sobre os riscos da masturbação e coisas do tipo, problemas particulares, sobre as amizades, mas aí eu acho que o principal mesmo a gente já tratou. Eu gostaria de abrir agora para perguntas, quem quiser falar alguma coisa. Eu já ouvi dizer que esse sinônimo de sexualidade seria identidade, você tratar do ser humano inteiro. Mas eu não compreendi muito bem essa afirmação. Você consegue me dizer alguma coisa sobre isso? Sim. Bom, de certa forma, sim. É um sinônimo, talvez assim no sentido mais amplo, porque a gente entende justamente que a sexualidade ela abarca toda a vivência humana. Então, quando a gente fala da personalidade de alguém, essa personalidade ela é profundamente afetada pela sexualidade. E aí que é interessante que, diferente dessa abordagem mais contemporânea que a gente vê, como se a sexualidade só fosse mesmo dado meramente corporal, físico. Então, a pessoa nasce com uma determinada genitália, então ela é daquele sexo. E nasce com uma outra determinada genitália, ela é daquele outro sexo. Então você tem também o gênero, e aí você tem outras coisas e tudo mais, mas é tudo interligado, porque o ser humano é um só. Quando você cria essas quebras, essas divisões, você acaba cingindo o ser humano. Você cria pessoas fragmentadas. E isso é muito ruim, não só para a sociedade, mas para aquela pessoa em específico. Porque ela se sente errada. Né? E a gente não deveria se sentir assim, né? Na verdade.
entendimento da sexualidade como um todo é o entendimento de perceber que existem riquezas que são próprias nossas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Todo mundo já ouviu falar que as mulheres são mais sensíveis que os homens, e os homens são mais sistemáticos, mais racionais do que as mulheres. De fato, isso é verdade. Aí você vai dizer assim, ah não, mas eu conheço um rapaz que é super sensível, e conheço uma moça que é super sistemática e tudo mais. Ok, é isso mesmo. Mas é aí que é o ponto. Esse rapaz que é sensível, ele não é sensível por ser homem, mas ele é sensível apesar de ser homem. E essa moça que ela é mais racional, sistemática, etc., ela é mais assim, não por ser mulher, mas apesar de ser mulher. E a intenção é essa mesmo, quer dizer, sabendo que nós somos sempre uma parcela muito parcial, esse termo, uma parcela muito parcial da humanidade, é você aprender a riqueza do outro. E você, como homem, por exemplo, aprender a sensibilidade de uma mulher e trazê-la na sua masculinidade, e a mulher aprender com a sistematização e a racionalidade do homem e incorporá-la à sua feminilidade. Né? Esse tipo de fenômeno, ele só acontece quando existe uma interação de reciprocidade, de complementaridade entre os sexos. Né? E aí você entende que Deus nos criou para isso. Por isso, Deus diz que o homem e a mulher vão se juntar em matrimônio, vão deixar os seus pais, vão se juntar e vão formar uma só carne. É um só ser humano que é cingido em dois. Né? É nessa medida que as pessoas, quando solicitam a palestra da sexualidade, pedem sempre para falar sobre sexualidade e afetividade. Apesar de serem assuntos possíveis de serem tratados longamente sozinhos, então a minha questão seria, a sexualidade vai direcionar como eu afeto o outro e como o outro me afeta? Exatamente. Os afetos, eles estão profundamente vinculados à sexualidade também. Porque os afetos, eles são a vivência do amor. E a vivência do amor, ela é orientada pela pessoa, por quem a pessoa é. Né? Então não existe um amor genérico. Né? Existe a caridade, que é dom divino. Mas existe o amor humano também, afetivo, as amizades e o amor sexual também, o amor eros, né? O amor erótico, a gente fala. E existe o amor também de devoção para com Deus. Todos esses três amores, eles devem ser orientados pela caridade. Mas para isso é necessário também saber que eles não são desencarnados, mas eles são vividos numa realidade concreta, que é o meu coração, que é a minha personalidade. Por isso que cada um vai amar de um jeito diferente. Né? E o importante é a gente conseguir entender a maneira como isso funciona para orientar o amor na sua correta vivência. Para que ele seja um amor integral e não parcial. Porque quando o amor não é por inteiro, ele se desvia em uma simples tentativa de saciar as carências afetivas da pessoa. Né? Que é o que acontece muitas vezes. O aspecto negativo dos afetos, né? Que também pode afetar o outro de uma maneira. Sim, porque como nós fomos criados para amar, nós fomos criados pelo amor. Deus é amor. Nós fomos criados pelo amor. Fomos criados para o amor também, para amar. Então nós naturalmente somos inclinados a esse amor. Mas existe uma maneira plena de se viver o amor e existem maneiras tortas de se viver o amor. A maneira plena é orientada pela caridade, que é o pleno amor a Deus que se oferece todo pelo outro também. Né? E aí existem três tipos, que são aqueles famosos três tipos de amor grego, que no cristianismo a gente entende também
como sendo formas lícitas de se amar. Então, você tem um amor de amizade. Isso é uma coisa que é muito importante a gente falar. Como é ser amigo? Né? As pessoas já não sabem mais o que é a amizade. E aí se confunde muito, fica umas relações muito difusas, muito confusas. E aí existem situações em que, por exemplo, você pode cair numa relação de posse, pensando que aquilo é uma amizade, mas na verdade ele se degringolou para uma relação de posse, ou para uma relação de domínio, ou para uma relação de superior e inferior, quando na verdade a amizade ela supõe uma igualdade, né, de posição e uma semelhança também. Você vê que o amigo é semelhante a você de alguma forma. Diferente do amor erótico, o amor de um homem e de uma mulher, porque homem e mulher são diferentes. E é justamente essas diferenças que vai uni-los nesse amor. Os amigos não, os amigos são iguais, então é diferente nesse sentido. E aí ensinar para as crianças isso, ensinar que a relação que elas têm com o colega é diferente da relação que elas têm com o amigo, que é diferente da relação que elas vão ter com o professor, com a professora, que é diferente da relação que elas vão ter com os pais. Isso é a educação da sexualidade. Isso trata diretamente dos afetos. Né? E outra coisa complicada para essa dinâmica acontecer é a repulsa hoje em dia sobre a autoridade, né? A autoridade, acho que não há mais o respeito das crianças pelos professores, porque não há esse respeito pelos pais, né? Então é uma tentativa de se tratar todos de igual para igual mesmo, né? Sim, sim. Eu acho que isso também atrapalha muito a educação, porque o que o outro está falando pode ser relevante ou não, porque ele é igual a um, né? Não se vê mais ele como alguém que tem uma certa autoridade porque ele tem certo conhecimento. Né? Sim. No geral, as crianças, eu percebo que são bastante dóceis. Às vezes a gente olha assim, a criança é muito rebelde, mas você fala sério com ela, ela obedece. O adolescente que é o problema. O adolescente é problemático. Porque aí ele já, se não tem uma intensidade maior, uma dureza maior, você não consegue. Você tem que manter a rede um pouco mais curta ali, em alguns casos, né? Mas é possível, é plenamente possível, ainda hoje, eu acredito, de a gente ter uma relação de autoridade verdadeira que não degringola para o autoritarismo, que é um grande problema também. Sem precisar ficar berrando, sem precisar ficar tendo uma reação muito assim intensa, mas com serenidade você conseguir demonstrar autoridade. Falar assim, não, quem manda sou eu. Né? Você obedece. Agora, os pais também têm um papel fundamental nisso. E aí, quando você não tem autoridade dos pais, porque toda autoridade, todo mundo, ela é como que participada da autoridade dos pais. No fundo, assim, na prática, eu obedeço o meu professor porque eu obedeço o meu pai. Mas não só o meu professor, eu obedeço o policial porque eu obedeço o meu pai. E eu obedeço também o padre porque eu obedeço o meu pai. E eu obedeço o meu prefeito, o meu presidente, enfim, quem quer que seja, porque eu obedeço o meu pai e minha mãe. E se não tem essa primeira obediência, você destrói todas as outras que são participadas. Porque a instância mais próxima da pessoa, que é a família, é aquela que detém mais poder. A gente normalmente acha que é o contrário, né? O Estado detém mais poder, mas não, porque ele é o que está mais distante. Então, o que tem mais poder é o que está mais próximo, que é a família. Se a família abre mão desse poder de autoridade, ninguém mais vai ter autoridade sobre aquela criança, sobre aquele adolescente. Entendeu? A não ser que, e aí esse é outro, e aí a gente entra num problemão, que é quando a criança percebe que os pais não agem como pais e elegem um professor como pai, ou elegem um catequista, um padre, enfim, como pai. Aí é um problemão, porque assim, às vezes é a única forma de salvação, mas aí o sujeito que foi eleito como um pai, assim, digamos, né, que foi apadrinhado pela própria criança, ou como um tutor, enfim, ele tem que ter um equilíbrio muito grande de saber que, tudo bem,
vamos exercer então uma influência positiva sobre essa criança, mas eu não sou o pai dela, eu não sou a mãe dela. Então tem que ter um certo limite e assim, de forma delicada, mas também clara, isso precisa ficar claro para a criança também, né? Eu não sou o seu pai. Mais perguntas? Não sei se existe educação sexual em escolas católicas. Isso não está no que eu saiba, não, no princípio, não. Nas escolas católicas, sabe dizer? Não sei. Então, casos concretos eu não saberia dizer, mas certamente, pelo que a gente viu aqui, não é mesmo para você ter, por exemplo, uma disciplina chamada educação sexual. A questão não é essa, mas é você ir abordando esses temas de acordo com as etapas que a criança vai avançando em momentos apropriados, que são normalmente momentos em que você vai estar sozinho com a criança, ou quando é necessário, ou então quando a criança pergunta também, quando ela procura saber. Então você tem uma educação sexual, mas que exatamente, ela está ali no meio. É como a educação também para a fé. Tudo bem, você pode ter uma disciplina de ensino religioso, mas a educação para a fé, ela deve permear todas as disciplinas e todos os momentos da escola. Né? Porque aí você está educando à vontade propriamente, não só, você não está dando uma instrução sobre, vamos aprender o que é AIDS. AIDS é isso não vai pedir ninguém de pegar AIDS. Né? Mas você está educando à vontade daquela criança, quando você chega assim, frente a frente para ela e fala assim, olha, você está me perguntando isso, então, isso é isso, é assim. Mas a gente entende dessa forma que é a melhor forma é essa. Você quer viver o melhor, faça isso. E assim, esses assuntos devem ser abordados de fato. Teve uma vez que um colega seminarista, ele foi dar uma palestra, aliás, ele foi assistir uma palestra da catequese na paróquia dele, e aí ele viu assim, o encontro era sobre os 10 mandamentos. E aí era uma dinâmica de colorir desenho e tudo mais, e ele achou aquilo assim muito, sabe, muito superficial. Aí fizeram como se fosse um joguinho de boliche, aí nos pinos tinham alguns pecados e a criança tinha que jogar a bola de boliche para derrubar os pecados. Mas eram uns pecados muito assim, muito bobos. E na idade que aquelas crianças têm, hoje em dia, elas já vivem umas coisas, às vezes, muito tensas. Então chegou no final da aula, ele chegou e começou a falar umas coisas para elas. E elas foram respondendo, elas foram dando um feedback. Né? Então ele foi começando a falar sobre pureza, assim, nesses termos, né? Falando sobre o amor, sobre namoro, né? E fazendo algumas perguntas e tudo mais. E aí as próprias crianças foram falando, por exemplo, teve uma que falou assim, inclusive na minha escola, 2 meninas se trancaram sozinhas no banheiro. E aí, conforme elas foram falando isso, ele me contou, eu ri na hora, né? Porque ele falou que as catequistas foram começando a fazer a cara assim, arregalar no olho, elas começaram a ficar assustadíssimas, assim. Mas, sabe, as crianças estão vivendo isso. Então, entende que a gente já não está mais no mundo de 29, a gente já não está mais na década de 30, sabe? Atualmente, a gente precisa abordar porque as crianças já vivem isso. Se elas não vivessem, a gente não poderia falar. Mas como elas já estão nesse ambiente, então a gente deve falar com cautela, mas tem que abordar. E aí, assim, o ideal mesmo é você abordar individual. Né? E se tratando de casos, a não ser que aconteça, por exemplo, um caso público. 2 crianças vão para o banheiro juntas, é público, todo mundo sabe. Aí você tem que chegar e todo mundo falar publicamente. Mas, a não ser que aconteça uma coisa assim, o ideal é você tratar individualmente mesmo. Né? E aí sempre tem a visão de fé. Tem que falar para as meninas. Meninas, a vida de vocês deve buscar viver a pureza que viveu a Virgem Maria. Né? Nossa Senhora tem que ser o exemplo da vida de vocês. E para os meninos é a vida de Jesus. E a vida dos apóstolos também. A amizade entre 2 garotos deve ser a amizade entre
como a amizade que os apóstolos tinham ali naquela família espiritual que Jesus estava formando. E eles são chamados a defender a honra das meninas. E aí você vai começando a incutir esses valores na cabeça deles e eles vão passar a valorizar essas coisas. E valorizar a pureza de vocês. E se alguém começar a chegar e falar e zoar você, por exemplo, porque você não é virgem, você tem que valorizar, você tem que se engrandecer, falar assim, é verdade, eu sou virgem porque eu acredito na virgindade, porque eu acredito que isso é um valor que eu preciso defender até o meu matrimônio. Sabe? Aí você começa a... É o inverso do que o mundo diz. Porque o que você falou a respeito da educação sexual nas escolas, né? Realmente, eu, quando dava aula, eu dei aula de programa de saúde. Então, na aula de programa de saúde, no nosso currículo lá na programação, tinha a parte de reprodução, né? A parte da aparelho sexual masculino, feminino, ciclo menstrual, a parte científica da coisa. Eu dava aula para segundo grau. Sim. Segundo grau. Então, nada mais comum, né, do que você mostrar o aparelho genital masculino e feminino, a diferença é aquela coisa normal, o ciclo menstrual, né? Todo porque você está dando aula ali para adultos, né? Segundo grau à noite, a idade mínima lá é 17, 18 anos, por aí afora. Então, e fazia parte do currículo, então era matéria mesmo. Eu não sei como é que é no primário, se quando está dando aula de anatomia, não sei se é chegado a esse